Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que os nossos queridos membros do canal estiverem assistindo. A Marandé, a nossa rádio web, estamos vivendo hoje um momento muito especial. Nosso querido William Pimenta, conterrâneo nosso, amigo de muitos anos, está em férias na nossa cidade e aproveitamos, é claro, para fazer um bate-papo aqui, já tradicional. E é o primeiro bate-papo do ano de 2025, né? Começando assim com chave de ouro, né? Fechando com chave de ouro, né? Abrindo o ano com chave de ouro. E para fazer um bate-papo aí com um dos vencedores do Grammy Latino, né? De 2024. E eu gostaria já de aproveitar aqui para vocês curtirem o nosso canal, se inscrever para sempre que tiver vídeo novo. É sempre da área cultural os nossos vídeos. Para quem curte cultura, música, teatro, cinema, é sempre muito bem-vindo no nosso canal. Muito bem-vindos os ouvintes da Rádio Marandé, a Rádio Web, né? E queria agradecer muito a participação que está aumentando demais dos nossos vizinhos uruguais aqui, enquanto ouvintes da Rádio Marandé, participando, solicitando músicas do rock argentino, do rock uruguai, e está no ar. Falar também pro Pimenta em primeira mão que tem um CD de jazz deles. De quantos anos, Pimenta? Acho que uns 15 no mínimo. Qual? Depende de qual deles. É o primeiro. Acho que é o primeiro. Primeiro eu tinha 18 anos, acho. Tem bastante tempo. À noite, para auxiliar o sono das pessoas, a gente a playlist é de jazz, né? Então beleza. toca muito na legal, maravilha. Então, agradecer a todos pela audiência no nosso canal, a audiência na Marandé Rádio Web. Vamos começar um bate-papo aqui com o nosso querido William Pimenta, Popular Pimenta, que está com uma trajetória fantástica, né, de música, na sua carreira, né, enquanto músico e agora num processo de produção cultural, né? Então, para começar o bate-papo, depois a gente pode até bater um papo mais descontraído, mas claro, vamos explicar para o pessoal, Pimenta, o que representou para o grupo, né, esse Grammy Latino da produção cultural, e explicar um pouco também para os nossos ouvintes, tanto da Rádio Marandé como do nosso canal, o que é o prêmio, o que significa o prêmio Grammy Latino. Tá. Bom, o Grammy é como se fosse o Oscar da música, assim, né? Tipo, acho que é a maior premiação de música. E existem diversas categorias para você poder concorrer e ganhar o Grammy, assim, né? Muitas categorias, tipo produção, engenharia, melhor novo artista, melhor interpretação. Tem muitas. São umas 50 categorias, sei lá. Tem muita categoria. E aí, no ano passado, a gente teve a felicidade de produzir um álbum que teve o álbum dos Garotinhos, que é um grupo de três cantores lá de São Gonçalo. E esse ano foram nominados em 3 categorias, o álbum que a gente produziu. Aí foi nominado em Melhor Novo Artista, Álbum do Ano em Língua Portuguesa e Melhor Engenharia de Álbum. Essas 3 nominações. E aí, pra gente como produção musical, a categoria mais legal foi a de nominação de engenharia, né? Porque ela é realmente uma nominação que está nominando os engenheiros, os produtores do trabalho, assim, né? Então é específica, tem o nosso nome e tal, não é o álbum em si tem o nosso nome. Então, na verdade, esse já é o prêmio, assim, se não tivesse vindo nada... A indicação já seria um... a indicação já seria um prêmio, porque até estava comentando com o Tosco um pouquinho antes que quando você é nominado ao Grammy, que é uma das coisas mais difíceis, assim, porque às vezes você trabalhou num álbum que ganhou o Grammy e tal, você ganhou, mas você não foi nominado, o álbum foi nominado. E aí quando você é nominado, você ganha uma medalha, tipo, que você é nominado, uma medalha lá com teu nome e tal, que é muito legal, assim. Então, pra mim, esse já estava incrível, assim, no dia que saiu as nominações, assim, quando a gente viu que saiu essa, pô, o meu nome lá escrito, os nossos nomes escritos, a gente sabia que a gente ia ganhar medalha, pra gente foi incrível. Até, podia ter trazido a medalha aqui pra mostrar, mas acabou ficando no Rio, mas
Foi isso. Muito E aí, no legal. fim das contas, acabou que a gente não ganhou essa categoria, mas o álbum ganhou o melhor álbum pop em língua portuguesa, assim. Que foi talvez a categoria mais surpreendente até, porque tava concorrendo com um monte de gente muito grande, assim, Luísa Sonza. E a parte de engenharia de som tem um trabalho fundamental na Total, vitória total. do álbum. Né? Com certeza. E a gente faz muitas amizades no meio e tal, a gente tem muitos amigos lá também. A gente tem muito amigo que é da academia e tal, então a gente até criou uma expectativa grande dessa categoria de engenharia, porque tinha muita gente dizendo, acho que vai dar pra vocês, tem muita gente dizendo que tá votando em vocês e tal. No fim não deu, mas assim, tá tudo certo, mas veio o melhor álbum e a medalhinha da nominação, que tá incrível. Foi isso. Muito legal. Pimenta, assim, eu acho que a última vez que eu te vi ao vivo aqui em Jaguarão foi no auditório do Círculo Operário, acho que você estava tocando com a Jana, um especial Elis Regina, foi isso? Esse foi o penúltimo, acho. Bom, que eu vi foi o sim, último. Foi exatamente isso. E, bom, aí depois, tu já foi para o Rio de Janeiro, conta um pouquinho da tua trajetória para nós, saindo de Jaguarão e um pouco do teu trajeto no país de música. Aqui eu teve acho que foi ainda meados de 2024, que quando tu aparecesse tocando no Mion, né? Acho que foi teclado, e foi um frisson na cidade, né? Todo mundo, jaguarense, mais um jaguarense levando o nome da cidade e tal. Então conta um pouquinho para nós da tua trajetória da ida para outros municípios, para onde tu estivesse, depois Rio de Janeiro, Sampa também, acho que foi também. Claro. Cara, foi... Assim, não teve nada muito, como é que eu posso dizer, muito glamuroso, assim, pra ser bem sincero. Eu comecei aqui com 10 anos, assim, que é uma coisa que todo mundo se surpreende e eu me orgulho bastante, assim, que eu entrei com 10 anos numa banda de baile aqui em Jaguarão, na banda Gênesis na época, e fiquei até os 15 anos tocando aqui, que é uma bagagem que eu carrego até hoje. Lá no programa do Mion, quando vão os artistas lá, tipo, muitas músicas eu já tocava no baile aqui, já sabe? É uma bagagem que eu carrego até hoje. Aí toquei aqui até os 15 anos, e aí tinha uma galera de Jaguarão que tinha ido morar em Floripa anos atrás, assim, o pessoal que era da banda Prisma, que foi morar em Florianópolis, não sei o quê. Goxa. Exato, Goxa, Mônica, o Madé, tinha uma galera lá. O Reginaldo não foi porque eu acho que ele... O Reginaldo ficou... da Receita Federal trabalha aqui. Exato, e o Reginaldo era o dono da banda Gênesis. O Reginaldo foi o cara que me deu a primeira oportunidade, assim, que é um cara que eu sou muito grato. E aí, justamente... Ele manteve a banda até esse período, aí ele resolveu acabar a banda. Já não estava compensando mais e tal, nossas viagens, não sei o quê. E aí eu já tinha trabalhado com alguns desses amigos que estavam morando em Floripa, o Neto, o Edu e tal, essa galera. E aí eles me ligaram, o Neto me ligou um dia e falou, cara, vem pra cá, cara, você vai fazer o que tá fazendo o que aí, não sei o quê, agora não tem muito o que fazer. E realmente aqui em Jaguarão, era uma época que já rolou meio que um limbo, assim, tinha as bandas de baile e depois meio que acabou, assim, ficou um período meio estranho, assim, que não tinha muito o que fazer, daí eu tinha a opção de tentar ir pra Pelotas e tal. Aí, cara, só que eu tinha 15 anos só, né? Aí eu cheguei pro pai e pra mãe e falei, cara, tô querendo morar lá, em Florianópolis. Aí eles deram aquela... Churumingada, não, nem churumingada, assim, é porque eu acho que eles já esperavam, eles já esperavam que isso ia acontecer em algum momento, né? Mas eles deram uma testada, eles falaram, cara, por que tu não vai, combina, fica uma semana lá, 15 dias, só pra tu conhecer, pra tu saber se é isso mesmo que tu quer e tal, pra ver onde tu moraria e tal. E aí tu me disse. Aí tá, daí eu fui, me organizei, fui pra lá. Cara, aí quando eu cheguei lá... Tinha certeza. Chega em Floripa, aquele lugar cheio de praia, cheio de coisa, maravilhoso. Aí todos os meus amigos tocando, porque, como eu falei, aqui... Foi muito bom, mas a gente era limitado de experiências. Lá, tipo, tinha banda de pagode, tinha banda de axé, tinha banda de tudo, tinha várias opções, assim, né? Aí quando eu voltei pra Jaguarão, eu falei pra eles, cara, com certeza quero ir embora. Não, porque eu falei o termo churumingando porque eu sou pai, tu também é pai, alguém ia te avisar que tá indo, né? Pois é, não, eles ficaram daquele jeito. Dá um aperto, dá um aperto, normal, né? Não, eles ficaram daquele jeito, mas graças a Deus eles entenderam. Meu pai foi músico também há uns anos atrás e tal. E eles entendiam que eu precisava ir e tal. Eles me levaram lá, tudo, me deram todo o suporte ali no começo. Legal. E assim foi. Aí nessa daí eu fiquei 10 anos em Florianópolis. Morei 10 anos lá e cara, foram anos muito bons, assim, também
tive... É porque é aquela coisa, a gente começa a ganhar uma projeção, assim, quando aparece na televisão Sim. e tal, e agora a coisa do Grammy, não sei o quê. Mas, tipo, lá eu já fazia bastante trabalho, trabalhava com todo mundo, com todos os grandes artistas que tinham ali e tal, fiz todos os grandes trabalhos, assim. Teve um que foi longe, assim, que foi um trabalho que eu fiz com a Camerata de Florianópolis, que a gente foi no Rock in Rio acompanhar o Steve Vai, que foi um trabalho super legal também que a gente fez. Isso já em 2015, Rock in Rio 30 anos. Aí, pô, foram 10 maravilhosos anos lá, mas eu já tava nessa também de pensando, cara, acho que eu, pô, precisava... Porque, assim, como é que eu posso dizer? Floripa tem um mercado muito bom, mas é um mercado também um pouco limitado, assim. Tipo, infelizmente até... É porque é difícil, aqui no Brasil o eixo Rio-São Paulo ali manda Sim. muito, assim, né? E tem umas coisas assim, a Minas, sai umas coisas de Minas, Bahia, o mundo ali à parte, e hoje em dia o Nordeste é muito forte. Mas assim, infelizmente, se a gente tentar buscar qual um artista famoso de Florianópolis, assim, grande, que estourado, assim, tá difícil de pensar, né? Teve a Débora Blando lá nos anos 90, mas é difícil. Aí eu... Tem uma coisa assim que é, eu não sei se é um fenômeno, se já foi estudado, se dá para chamar de fenômeno. Por exemplo, a música baiana, antes dela explodir no Brasil, ela explode na Bahia, né? Total. Total, né? Então ela tem uma aceitação fantástica dos Sim. próprios baianos e outros estados nordestinos ali. Uhum. Aí eu, por exemplo, falando que a minha linha é MPB, né, e rock, eu vejo assim o rock gaúcho com muita qualidade, Sim. mas nunca conseguiu. Tiveram, por exemplo, o Cachorro Grande, por exemplo, o Samuel do Skank gravou naquela música, não esqueci o nome dela agora. E ele tem um reconhecimento fantástico no próprio Rio de Janeiro, em Minas. E estourado mesmo, eu acho que quem estourou mesmo no país foi os Engenheiros do Havaí. Depois Sim. não foram tantas outras Não ótimas, foram tantas, que também têm muito valor, dá para comparar tranquilamente com os Engenheiros, e não decolaram, né? Muito, muito difícil. Cleito e Cledir teve uma fase também. Sim, sim. E aí não parece que eu tenho uma blindagem no eixo Rio-São Paulo ali. Tem, né? é. É difícil explicar isso, cara, mas é difícil mesmo, assim. Eu acho que o lance da distância é uma questão e tal, financeira. É mais difícil quando você não tá lá, assim. É difícil explicar, assim, cara. Muito difícil explicar. Não sei qual é a receita, assim, de... Não, Mas realmente, assim, não sei porquê. Era para ter mais pessoas conhecidas. E o próprio rock nacional, ele teve aquele boom maravilhoso na década de 80, né? E depois ele deu uma caída. Uma caída e continua se arrastando, né? Arrastando, E se a gente buscar na internet Rock Brasil, tem muita coisa boa. Né? Tem. Como tem samba, como tem tudo que não entra na mídia. Né? Bom, isso aí é uma outra questão. Mas eu não sei porquê, tipo assim, o Vitor Clay, por exemplo, é um cara que hoje é famoso. Ele é gaúcho, né? Mas ele também, até quando eu falo com ele, a gente até brinca que a gente tem um trajeto meio parecido, que ele também foi ali, foi pra Balneário, ficou um tempo lá e Sim. depois ele teve que ir pra São Paulo, e aí lá em São Paulo que acabou dando certo, assim, sabe? Não sei exatamente porquê, mas de fato, assim, não... É muito mais difícil morando no sul, no geral. Assim. Tivemos o período, né, da música, bem antes das redes sociais, bem antes da internet, que era o famoso jabá, né, que as gravadoras... Ainda existe. Sim, mas agora de uma forma diferente, muito mais eficiente e mais profissional. Exato. Né? Aí, eles lançam um hit em uma semana, né? Não precisa mais que isso, né? Então, tem todo um processo, né? Tem o processo do mercado, tem o processo Mas é louco também, porque tem gente que mesmo com muito dinheiro não vira, assim, sabe? Não, é estranho, É difícil saber, cara. Tem Bom, os segredos do que vende e o que não vende também, hoje em dia ele muda mais rápido, né? É muito difícil. Uma questão de... Mas eu tive mas assim, voltando, eu tive esse lance, assim, eu tinha na minha cabeça, assim, eu trabalhava bem, era feliz com os trabalhos que eu fazia. Nos últimos anos lá em Floripa eu trabalhava muito mais com música brasileira, MPB e essas coisas assim, jazz e tal. Muito mais nesse lugar, mas eu sempre gostei de tudo. Eu gosto de tocar de tudo e tal, e sempre eu tinha esse negócio dentro de mim, pô, queria um dia ter, sei lá,
Eu via os programas na Globo, tipo, eu assistia do Fama, The Voice, não sei o quê, eu via ali e ficava, pô, eu podia estar ali, assim, sabe? Dava pra estar. O que tem que fazer? Aí, nessa época, eu comecei, na verdade, eu já fiquei uns anos, assim, eu fiquei uns 4, 5 anos pensando, acho que eu tenho que ir embora, tenho que ir pra São Paulo ou pro Rio. E fiquei me ensaiando. Aí, quando a gente foi fazer o Rock in Rio em 2015, aí deu mais um negocinho, assim, tipo, cara, preciso ir. Aí eu tava me ensaiando pra ir, daí meu pai ficou doente aqui, na época o pai teve um câncer, não sei o quê, daí eu vim pra cá, fiquei acho que uns 3 meses aqui em Jaguarão, assim, ajudando e tal, graças a Deus deu tudo certo. Aí depois eu acabei indo, cara, me joguei, assim, do mesmo jeito que eu fui pra Floripa sem ter nada, fui pro Rio sem ter nada, na loucura, assim. Ainda de Floripa ali, não sei se foi bem Floripa, foi Santa Catarina. Até a gente já conversou sobre isso, né? Eu era muito fãzão do Projeto Z, pode ser? Projeto Zé é uma banda, Projeto Z. Cara, tem uma música ali que canta a Jana, tem mais 2 cantores, se não me engano, eu sei que tu está no teclado, que é aquela do Toto, África. Sim. Cara, para mim, a interpretação daquela música, não é porque tu estava presente, ela faz viralizou parte muito, né? Não, para mim é melhor, o cover é melhor do que do que o original. do que o original. Que loucura. Com as vozes femininas, Sim. ficou uma coisa muito... E tinha tantos outros ali, né? Outras músicas ali, um trabalho muito bem feito, né? Não, e é engraçado que essa época foi uma época meio que... Aquele trabalho ali foi super na guerra, porque essa foi uma das primeiras bandas que eu toquei lá, quando eu fui morar em Floripa. Quando eu cheguei, eu toquei quase o primeiro ano inteiro em banda de pagode, axé e tal. Aí depois me chamaram pra uma banda de baile que se chamava, na verdade, Zavajos, era o nome da banda. Zavajos. Que era a maior banda de baile que tinha em Santa Catarina. Já tinha 30 anos de banda e tal, era bem grande. E o dono da banda era o Zaga, que era o mesmo dono da Lugfil, que é uma empresa de som gigante que tem pra lá assim e tal. E aí entrei nessa banda, fiquei uns anos, aí depois saí, não sei o que, depois acabei voltando. Aí nessa época que rolou esse vídeo aí foi porque o Zaga, ele decidiu não ter mais a banda. Aí acabou as Zavajos, só que a gente tinha a banda e tal, e vamos seguir, vamos tentar ver o que acontece sendo nosso, assim, né? Virou nossa banda. Antes tinha um dono, a gente trabalhava pro cara e virou uma parada nossa. Aí, vamos pegar algumas músicas que a gente acha que toca bem, vamos juntar um dinheiro, vamos fazer uns vídeos aí pra ter material pra vender, né? Pra ter... Sim. Na época ainda tinha coisinha de CD e DVD, a gente ia lá aquelas empresas de formatura pra vender baile, assim, sabe? Foi meio que isso. Aí a gente gravou aqueles vídeos ali, ficaram bonitos. Eu sei que volta e meia eu vejo esse do África aí, viralizou depois. Muito Eu lembro que a gente deixou lá largado, assim, e quando eu vi tinha mais de 1 milhão de plays, eu falei, que porra é essa, né? Do nada, assim. Não, mas é que a qualidade, para quem curte o rock dessa época, né? Ele é uma próxima eu sou fã do perfeição. Toto, eu fui ver o show do Toto lá em São Paulo. Pô, é bom demais. Legal. O último show que eu assisti agora, que foi épico para mim, foi o do Roger Waters, em Porto Alegre, em novembro de 2023. Eu fui ver o Toto em 2007, lá em São Paulo. Foi a primeira vez que fui em São Paulo. Aí agora, esse ano eles voltaram pela primeira vez. Na época foi a primeira vez que eles vieram no Brasil e agora esse ano eles voltaram. Eu não consegui, não pude por causa de trabalho. Muito bom. Fantástico. Não, e o Toto, além da banda Toto ser muito boa, a história deles, que eles são grandes músicos, né? Então, tipo, eles gravaram tudo que a gente, da música americana, tipo, o Thriller do Michael Jackson, os caras tocando. Human Nature do Michael, a música, a composição deles, o arranjo deles. Não, e África, né? África, que essa é um clássico. Esse é um clássico que não ia pro LP, né? Pois é. Tem uma história que ela foi assim, vai essa mesmo, e foi a que viralizou. Hoje o termo, na época não existiu. Não existia o termo viralizar. Mas foi a que a banda ficou conhecida mundialmente pela África, né? Sim, total. Uma letra. Muito legal. Não, essa banda é demais, eu sou fã. E a tua chegada na Globo? Conta um pouco pra nós. Cara, foi muito do nada. Muito do nada, assim, porque eu cheguei no Rio, quando eu fui morar no Rio, fui dividir apartamento com 2 amigos. Um deles é meu sócio até hoje, o PP. Ele é filho do vocalista do Roupa Nova, que faleceu recentemente, o Paulinho. E eles tinham uma banda chamada James. Era o PP, o Paulinho, que morava comigo, eles dois mais 2 amigos, assim. Fui morar com eles ali e tal, e eles eram
pessoas bem articuladas, assim, no mercado já, porque, tipo, ele já era filho do Paulino Roupa Nova, apesar dele não usar muito isso, assim, não usa nada, né? Tem gente que nem sabe que ele é. Mas enfim, são pessoas bem articuladas. Aí eu fui pra lá pro Rio, na guerra total, fui com dinheirinho pra passar uns 2, 3 meses, assim, e fé, né? Aí no começo eu fiquei tipo, lá no Rio, eu não sei como é que tá agora, porque eu parei de sair um pouco, mas na época tinha muito lance de sarau, assim, sabe? Tipo, o sarau, vai ter um sarau na casa do fulano, aí vai uma galera. Aí tem desde sarauzinho da galerinha até sarau, tem sarau na casa do Caetano Veloso, tem esses bagulho assim, sabe? E eu ficava meio que indo em tudo, assim, pra conhecer gente mesmo, só pra conhecer a galera e dizer, tô aí e tal. Ficava fazendo tudo que é trampo que aparecia. Aí, cara, dei uma sorte, muita sorte, assim, que naquela época eles tinham o programa lá, o The Voice, né? Aí tinha o The Voice normal, né? Que já vinha de uns anos. Aí no ano anterior ao que eu fui morar no Rio, eles fizeram o The Voice Kids. E aí tem um período do ano ali que tá rolando o The Voice adulto, na época tava assim, rolando o The Voice adulto no ar. E aí eles já estavam começando a produzir o Kids, sacou? E aí eles tinham uma banda do The Voice, que era a banda fixa lá, ele tinha um estúdio lá no Projac na época, que eles gravavam lá as bases pro The Voice. E aí no ano anterior ao que eu fui morar lá, eles montaram uma banda extra para começar o processo do The Voice Kids. Era uma banda extra para ficar 2 ou 3 meses trabalhando ali. Aí na época foi o Glauton, que era o tecladista, o Glauton Campelo, tocava com o Djavan e tal, faleceu já também. Aí no ano seguinte o Glauton ainda não tinha morrido, mas estava viajando. E fazia 6 meses que eu morava no Rio só. Aí o Glauton não podia tentar um outro. Foram tentando o outro e tal, e ninguém tava podendo fazer, cara. Ninguém tava podendo fazer. E eu já conheci algumas pessoas, daí acabou que começaram a falar com algumas pessoas que falaram, eu não posso, mas tem um cara que tá chegando agora aí, que de repente pode. E foi assim, cara, do nada, assim. O último foi o Marco Brito, que é um tecladista que toca com o Ivan Lins, que é meu amigo desde a época de Floripa, que a gente fez um trabalho juntos e tal. E eu era fã e acabou virando amigo e tal, e aí ele foi chamado pra fazer, não pôde e me indicou. Aí foi meio que o último carimbo, assim, tipo, já tem muita gente falando desse cara, vamos chamar. E foi assim que foi meu primeiro job, assim, de Globo, assim. Entrei no The Voice, foi também uma salvação porque aquela coisa, né? Eu tava morando lá 6 meses no perrengue e pensando, pô, se não começar a pintar os troços mais legal, eu vou ter que voltar, né? Sim. Porque o Rio de Janeiro, tipo, te engole, cara. É muito caro, é uma cidade muito cara, muito gigante, assim, tem muita gente. Aí eu já tava naquele clima, assim, putz, tem que... Tava rolando, mas assim, tem que acontecer alguma parada. Aí entrei lá. Aí na época eu fui contratado pela Globo mesmo, assim, com carteira. Não tinha nem carteira de trabalho. Nunca tinha trabalhado CLT, né? Tive que correr atrás, na correria da porra lá pra fazer carteira de trabalho, não sei o quê. Aí fiquei lá 3 meses. Aí isso, tipo, já foram 3 meses ali que abriu bastante porta, assim, né? Conheci muita gente, muitos produtores que trabalhavam lá e tal. E aí foi, cara. E ajudou a abrir portas também para o teu trabalho de produtor hoje também. Sim, total. Aí logo depois disso, quando acabou o The Voice, aí eu fiquei meio também naquele... Logo nos primeiros 2 meses, assim, fiquei naquele limbo de novo, assim, né? Tipo, tá aí agora, né? E aí, nessa época eu tava morando sozinho já. Aí tinha um trabalho, cara, que... Como é que eu posso explicar? Assim, lá na Globo, todas as novelas da Globo, novelas, séries, as coisas todas, tem trilha original, né? Tipo, tem um produtor musical que é o produtor daquela que é escalado para produzir e ele faz uma composição original, assim, ele compõe a trilha da novela. Tem a trilha comercial que a gente chama, que são as que tem os cantores famosos, as músicas de cantores, tem as que são só os instrumentais que rolam no fundo, né? É tudo original. Mas o resto da programação da Globo sempre tem música no fundo. Tipo, tá lá a Ana Maria Braga fazendo um rango e tem uma musiquinha tocando lá no fundo que tu nem ouve, mas tem uma música, né? Que é o BG que a gente chama, assim, né? As músicas brancas, assim, né? E esse tipo de música, a Globo assinava um banco de dados gringo. Gastava uma grana por ano lá pra ter um banco de dados gigantesco. Aí nessa época tinha um diretor-geral lá na Globo, que é o Marcel Klein. Hoje ele é presidente da Warner Chappell. Ele teve a ideia de fazer o projeto G-Music, que se chamava, que era a ideia de montar um banco de dados da própria Globo com uma porrada de música, de tudo que é estilo, para não assinar mais esses gringos, né? Só que tinha toda uma burocracia que só podia ter composição dos caras contratados pela Globo, não sei o que, dos produtores musicais de lá e tal.
E aí os produtores tinham um pouco de preguiça, assim, entre aspas, de fazer. Não é preguiça, assim, porque os caras trabalham pra caramba e não tinha tempo pra ficar fazendo trabalho de aposta, assim, sabe? Aí, enfim, aí um dos caras, um produtor musical lá que conhecia a gente, ele decidiu investir nisso, assim, encabeçar. E aí ele falou com o PP, que era esse meu amigo que morava comigo, falou, cara, você tem um projeto lá que tá rolando, assim, a gente pode compor as músicas e a gente deixa lá tocando, porque se eu componho, mando pra ti, tu arma um time aí, pra gravar essas paradas, se vocês se interessarem, e aí vocês entram como intérprete da canção e tal, né? Porque o que a graça de compor coisas que tocam em TV aberta é o ECAD, é o direito autoral, né? Uhum. E essas trilhazinhas são ótimas, porque às vezes fica 12 minutos uma música tocando sem parar ali embaixo e tu tá ganhando dinheiro, né? Enquanto tá passando, assim, né? Aí na época a gente tava meio à toa, tinha acabado de sair do The Voice, aí o PP me chamou e chamou o Júlio Raposo. E, cara, vamos tentar fazer isso aqui? Ele chamou cada um que tinha um tipo de perfil. Ah, vamos embora. Ah, enfim, resumo. Nessa brincadeira a gente fez mais de 500 músicas, cara, em 6 meses. Fizemos mais de 500 pra lá, pro banco de dados. E aí a gente viu, aí aconteceram várias coisas. A gente viu que a gente trabalhava muito bem, os três rendia muito, os três trabalhando juntos. E ao mesmo tempo os caras que eram produtores musicais da Globo, alguns deles, tipo, viram que a gente tinha um potencial absurdo. E aí eles começaram a chamar a gente para trabalhos mais maiores, digamos assim, né? Tipo, aí, Mais elaborados. aí foi quando a gente começou a trabalhar fazendo novela também. Aí Malhação, acho que a gente fez umas duas, fizemos uma novela das 9, a gente fez algumas novelas já aí. Aí, antes era sempre assim, tipo, trabalhando para os caras, né? Eles estavam produzindo e aí eles terceirizavam não, né? Eles mandavam a gente fazer arranjo, produzir junto e tal. E aí fomos indo. Ao mesmo tempo, paralelo a esses trabalhos para Globo, a gente ficou um ano assim, meio que trabalhando basicamente só para isso. Aí a gente começou a sentir falta do lance de artístico, fora a trilha sonora, que é uma coisa que a gente também gosta de fazer, né? Aí a gente começou a pensar, pô, a gente tinha que produzir uns artistas. Mas como que a gente vai produzir se a gente não tem portfólio? Aquele mesmo papo de sempre, assim, né? Uhum. Aí a gente meio que fez o que fizeram com a gente, né? Ah, vamos pensar em artistas, em cantores que a gente vê potencial e vamos oferecer, tipo, a gente produz a parada e vamos ser sócios, vamos ver o que acontece. Aí, cara, na época a gente produziu um filme da Ana Vitória, sabe? Aquelas meninas cantoras. Era a produção musical do Langoni, que é um desses A produtores Vitória tem um lá. clipe delas que é daqueles MTV na praia junto com o Nando Reis, pode ser? Uhum. É, né? É. Muito, muito. Ana Vitória. Canta muito. Aí na época elas fizeram um filme da carreira delas, assim, e tal. E aí chamaram a gente pra ajudar, pra fazer a produção lá também. Tinha um produtor musical e ele chamou a gente pra trabalhar junto, o Langoni. Que é o mesmo cara que nos deu oportunidade lá atrás da Globo e tal, assim. Aí tinha uma menina que era atriz desse filme, que era a Clarissa, que era, tipo, tinha um potencial absurdo, assim, a menina bonita, cantava super bem, ela se destacou muito no filme, assim, sabe? Que é um filme meio musical, e ela cantou várias músicas, ela ganhou um protagonismo, assim. Aí, na época, foi o primeiro lance que rolou, assim, a gente chamou ela, perguntou se ela queria fazer alguma parada musical, ela não tinha nada, ela pilhou, aí veio pandemia e tal, a gente fez um trabalho de um ano, assim, de pesquisa com ela, assim, de tipo, pô, vamos chegar num lugar, porque ela canta de um jeito meio peculiar, assim, aí dependendo de pesquisa, assim, de estilo, enfim, pesquisa, assim, fazendo, refazendo arranjo, compondo música, ah, não, essa ainda não é boa, não sei o quê. Aí até que lançamos um primeiro EPzinho e logo depois do primeiro EP, lançamos um single. Aí esse single, que é Nada Contra o nome da música, ela viralizou no TikTok nesse ano. Aí foi hit do ano, ganhou o troféu, a gente tem lá no estúdio, ganhou o troféu hit do ano do TikTok naquele ano ali. E foi indicado ao Grammy também. Foi indicado a artista revelação, a Clarice nessa época. Aí era uma indicação muito dela, era uma indicação Sim, muito claro. pessoal dela, mas rolou essa... Sim, mas o conjunto, né? É. Uma música até chegar no show, até chegar nos streams, exato. né? Ela tem um... Aí a gente foi meio que se dividindo, assim, desde então, que é aí que nasceu a nossa empresa, que é a Multistock, assim, né? Foi a partir disso que a Desse gente, processo. pô, vamos firmar isso aqui. E aí, cara, aí as portas foram se abrindo, assim, a gente, nesse circuito, assim, de ficar indo fazer coisas na Globo para outros produtores, acabou que a gente fez muita moral lá com diretores, não sei o quê. Aí acabou
Principalmente de uns 3 anos pra cá, eu acho, assim. De uns 3 anos pra cá, acabou começando a rolar a oportunidade pra gente produzir como nós mesmos, assim, produtores. Aí de lá pra cá a gente fez bastante coisa já, cara. Muita coisa ali. Tipo, Fala Criança um pouquinho Esperança. assim, a Groove, quais os artistas que vocês estão produzindo hoje? Conta pra nós aí. E tem gente de peso já, né? Cara, assim, a gente começou, porque essa parada de produção musical é aquela coisa, né? Tipo, você pode ser o melhor produtor do mundo, mas enquanto não estoura algum, assim, tipo, Uhum. tu fica naquele, Sim, é remando ali, como né? tudo, né? E ao mesmo tempo, depois que dá certo, aí meio que todo mundo chega, assim, né? Então, assim, a verdade, assim, que a grande maioria dos artistas que a gente já produziu são artistas que não são tão conhecidos, assim, né? Que não são tão conhecidos. Aí de uns tempos pra cá que começou a rolar mais, assim, de trabalhos com artistas maiores, assim. Também muito por causa da Globo, que a Globo tem muito esse link. A gente fez como é que é o nome do... Música Boa ao Vivo, que tinha na Multishow, a gente fez uma Sim. temporada inteira. Que quem apresentou essa temporada foi a Glória Groove, por exemplo. Uhum. Aí a gente ficou próximo da Glória e tal. Aí no ano seguinte ela ia fazer uma turnê nova, aí chamou a gente pra fazer a produção musical da turnê. Aí fizemos. Agora, nesse momento a gente tá... Eu tô aqui, mas tá rolando lá o MC Cabelinho, a gente produziu ano Uhum. passado o show dele do Rock in Rio. Agora tá rolando o lançamento do álbum novo que a gente tá produzindo o show também. Que mais? Aí tem os garotinhos, tem a Clarissa. E aí tem uns artistas que não são tão conhecidos, assim. A gente tá, mas tem muita coisa, cara. Tem bastante coisa, assim. Até difícil de... Tentando lembrar, até Sim, difícil de sim. lembrar, mas tem bastante coisa. E o link da... Você perguntou da Globo, cara, foi muito essa parada de, tipo, trabalho de formiguinha mesmo, assim. De ficar fazendo várias coisas e tal. E aí teve duas coisas de Globo comigo, assim, né? Teve a coisa do como produtor ali, com empresa, que na verdade é o mais legal, assim. E teve a coisa como músico, que nessa época que eu fui pro The Voice eu era músico, eu era Sim. tecladista ali pra gravar, né? E aí teve o lance do lado do Caldeirão lá com o Mion, né? Que aí foi no meio da pandemia isso, cara. Rolou pandemia, daí tava aquele desespero, aquela baixo astral, assim, total. Pô, na pandemia, quando estourou a pandemia, a gente tava fazendo a nossa segunda malhação na novelinha que tinha na Globo lá. Aí a gente tava começando a fazer a trilha da malhação e aí estourou a pandemia. Aí a gente chegou a finalizar, a gente fez a trilha inteira, tipo, sei lá, 70 músicas pra malhação e aí cancelou. Aí tinha vários outros trabalhinhos que foram rolando assim que foi tudo desmoronando, né? Aí, putz, cara, que merda e tal. Aí passou um ano meio terrível, assim, aquele 2020 ali, na guerra, assim. Mas graças a Deus eu tava bem estruturado, assim, porque, tipo, vinha de anos bons e eu consegui me organizar e tal, aí não me desesperei tanto. Fui pai também, nasceu minha filha Sim. ali em fevereiro ali, de 2020. E aí em 2021 pintou essa parada do Caldeirão. Era um negócio também que foi, cara, pintou um negócio. O que aconteceu na verdade, assim? O Faustão tinha o programa dele, clássico, lá do domingo, e ele ia sair no final do ano. Eu não sei exatamente qual foi A treta. a treta, né? Sei lá o que rolou, que acabou que ele saiu antes, tipo uns 4 meses antes, meteu o pé. Aí a Globo fez um movimento de passar o Luciano Huck, que era do sábado, era do Caldeirão, né? Pro domingo lá, pra assumir o lugar do Faustão? Faustão. E o Mion, ele tava contratado pela Globo pra fazer uma parada na Multishow, se não me engano. Um negócio assim. E eu acho que ele tava, sei lá, se na Netflix, alguma coisa assim. Eu sei que ele não era esse o rolê. Quando deu essa parada, fala, vamos chamar o Mion pra ele cobrir os 3 meses final do Caldeirão, do Hulk, que ia ficar parado. E aí, beleza, daí, cara, mas vamos fazer uma parada que não seja igual ao programa do Hulk, né? Até porque o domingo vai ficar igual já Sim. e tal, vamos fazer um negócio diferente. Os caras, foi papo de assim, de 30 dias, cara. Em 30 dias eles reformularam tudo, fizeram um logo novo, não sei o quê, e aí inventaram 2 quadros para o Mion fazer nesses 3 últimos meses. E aí um dos quadros, a ideia era que fosse tipo um Qual é a Música que tinha nas antigas do Silvio Santos, só que com uma banda tocando ali ao vivo. Aí eles tinham que montar uma banda lá, tem 2 produtores musicais lá, que são os caras que montaram a banda. Aí tinha que montar uma banda e aí me chamaram nessa daí, cara, do nada, assim. Tipo, no meio da pandemia foi uma maravilha até. Sim. E aí
já tem 3 anos já dessa brincadeira, cara. Esse ano aí a gente Muito legal. teve festinha de 3 anos já. E aí eu vou, assim, como o meu trabalho de produtor musical hoje a prioridade é muito maior, né, minha produtora e tal, lá é um trabalho meu só com música, assim, então não é minha prioridade absoluta, então eu acabo também mandando muito sub hoje em dia lá, assim. Mas é muito bom de fazer lá, cara, maravilhoso, assim. A banda, além de músicos muito bons, deu uma sorte, assim, do universo que todo mundo virou irmão, assim, sabe? Uma Sim. banda que todo mundo é muito irmão e o diretor é legal pra caramba. Ele toca cavaco, toca um pouquinho de piano, ele é músico também, assim, ele adora e tal. Cara, é muito legal o clima lá. Muito bom de fazer. Muito legal, então, William Pimenta, nosso querido Pimenta. Acho que passamos um pouco do horário, mas Não, vale a tudo pena. bem. As pessoas vão assistir todo, os jaguarenses com certeza, mas a gente sabe, né, o limite de tempo no YouTube, em qualquer vídeo, né, na rede social. O pessoal é muito sem paciência, né? Né? Qualquer coisa dá aquela tesouradinha também. Tem tudo isso. E então, uma satisfação muito, muito, muito grande, né, da gente estar aqui conversando contigo nesse momento, né, um jaguarense de sucesso na música e fora. Outro dia eu falei para ti pessoalmente, eu vou falar agora ao vivo. Nós temos, Tosquinho, o nosso querido Edu da Gaita, que foi muito projetado mais fora de Jaguarão do que no próprio... Poucas pessoas conhecem ele, né? E eu acho que nesse momento o Pimenta não deve muita coisa. Não dá para comparar épocas, né? Mas alguém que sai de Jaguarão, vai tentar a vida em Floripa, vai escalando, vai brigando sem medo, vai guerreando, como ele falou, né? Na guerra mesmo. E vai calcando espaços, né? Que não é uma coisa fácil para músico, fácil. né? A gente sabe que os grandes músicos mesmo, os grandes cantores de sucesso, milionários, conhecidos aqui e lá fora, o salário dos músicos tem um padrão, né? Não é, quer dizer, ninguém fica bem de vida tocando do lado de uma grande figura musical. Então não é pouca coisa, William, então uma satisfação imensa aqui contar contigo. Imagina, como que eu imaginei que eu ia entrevistar um vencedor do Grêmio Latino. E pô, e pra mim é uma honra também, porque é isso, assim, eu nasci aqui, meus pais moram aqui e tal, e cara, às vezes a gente tá lá e a gente faz trabalhos legais, assim. Pô, esse ano mesmo foi, tipo, muita coisa, assim, amigas, Grammy, não sei o quê, muita coisa legal. E às vezes eu penso também nisso, assim, tipo, cara, será que alguém lá em Jaguarão sabe que tem alguém de lá, né? E até pra galera, pros músicos mesmo aí que estão aí começando, assim, tipo, se der pra incentivar alguém que, pô, cara, rola, né? Tipo, com talento, levando a sério, muita né? gente Fica bem boa mais fácil. Tem quanto músico bom tem aqui, né? Sempre. Sim. Não, e em todas as áreas, né? Em todas as áreas, a cultura exatamente. flui bem em Jaguarão, né? Então total. era isso. Então, mais uma vez, muito fechado. obrigado. Pessoal aí, quem não curtiu a presença do William Pimenta, já senta o dedo no like. Eu não gosto, eu prefiro a curtida em português, né? Eu não uso podcast, eu uso bate-papo. Mas foi um grande prazer, William. Então, prazer meu. Muito obrigado pela presença e até uma próxima. Daqui a pouco podemos fazer uma online lá do Rio. Vamos, claro. Quando quiser, estou à disposição. Beleza. Obrigado. Valeu. Tamo junto.